Imagine ouro derretido, aquecido, até sibilar como uma serpente forçado goela abaixo, enquanto seus captores riam. Um fim apropriado, diziam para o homem que passara a vida perseguindo riqueza. O metal que outrora lhe comprara senadores escravos e soldados tornou-se a própria coisa que o silenciou. Mas a morte de Crasso é apenas o último ato de uma tragédia muito maior. Antes do fogo e do ouro, havia um homem que se ergueu do caos das guerras civis de Roma, que construiu seu império não apenas com moedas, mas com cálculos impiedosos. Ele possuía metade das propriedades de Roma e ainda assim, aos olhos de seus concidadãos, permanecia incompleto. Porque em Roma, dinheiro nunca era suficiente. A glória era a verdadeira moeda. Júlio César a tinha, Pompeu a tinha, Crasso não, e essa ausência o assombrava. Cada banquete que ele organizava, cada moeda que contava, não conseguia abafar os sussurros. Ele é rico sim, mas o que ele fez por Roma? E assim, o homem que tinha tudo, arriscou tudo para perseguir a única coisa que lhe faltava. Sua ganância não era por mais ouro, mas por honra. E essa busca o levaria passo a passo às areias da Pártia e à morte mais humilhante que a história já registrou. Roma era uma cidade eternamente em chamas. Incêndios varriam suas ruas lotadas, reduzindo casas a cinzas, deixando famílias desesperadas e destituídas. Para a maioria era tragédia, mas para Crasso era oportunidade. Ele descobrira que a fortuna favorece não apenas os ousados, mas os de coração frio. Quando as chamas consumiam um distrito crasso e seus homens apareciam não com água, mas com contratos. Ele oferecia comprar a terra arruinada por uma fração de seu valor, forçando os donos a assinar enquanto a fumaça ainda sufocava seus pulmões. Então, com sua equipe particular de escravos treinados como bombeiros, ele apagava o incêndio e reconstruía a propriedade, transformando a devastação em lucro. Todo desastre em Roma era uma moeda em sua bolsa. Mas seu império não foi construído apenas no fogo. Ele traficava escravos, especulava em terras e manipulava dívidas com a precisão de um banqueiro e a impiedade de um general. Logo, ele controlava propriedades, minas de prata e vastas extensões de bens imóveis. Sussurravam que metade de Roma pertencia a ele. E ainda assim Crasso queria mais do que livros caixa escondidos e lucros silenciosos. Ele queria poder. Em Roma, riqueza comprava influência, mas influência sem ambição era desperdiçada. Ele usava seu dinheiro para comprar aliados políticos, para financiar eleições, para subornar júris. Senadores se curvavam a ele, não por respeito, mas porque seu ouro pesava mais que sua honra. Ainda assim, atrás das paredes de mármore de suas mansões, Crasso sabia a verdade: dinheiro sozinho nunca gravaria seu nome na história. Os romanos adoravam heróis não financistas. As ruas ecoavam com canções das vitórias de Pompeu e logo ecoariam com os triunfos de César. Mas ninguém cantava por Crasso. E assim mesmo, enquanto seus cofres transbordavam, seu coração permanecia vazio. Ele era o homem mais rico de Roma e ainda assim, ironicamente, o mais pobre quando se tratava de glória. Crasso possuía uma riqueza além da imaginação, mas em Roma, a riqueza sozinha não conquistava a admiração. Essa pertencia aos homens que forjavam seu legado com sangue. Pompeu era celebrado como um deus da guerra, o favorito das legiões desfilando por Roma, com os espólios de incontáveis vitórias. E em breve outra figura começou a surgir, o jovem Júlio César, encantador, audacioso e perigoso. Para Crasso, isso era um lembrete amargo de sua própria vazio.
Suas riquezas podiam comprar qualquer coisa exceto as canções de glória que ecoavam nas ruas. Ele não conseguia silenciar os bardos que cantavam as conquistas de Pompeu no Oriente ou as façanhas de César na Gália. Quando as multidões aplaudiam, não era pelo homem que possuía metade de Roma, mas pelos homens que conquistavam terras para ela. Mas Crasso não era tolo. Se não podia rivalizá-lo sozinho, ele se uniria a eles. Assim nasceu o pacto instável, o primeiro triunvirato. Crasso trouxe ouro, Pompeu trouxe prestígio e César trouxe ambição. Juntos eles governavam Roma não como 3 homens, mas como uma única força que nenhum senado poderia enfrentar. No entanto, por trás dos sorrisos e apertos de mão havia veneno. Crasso invejava o reconhecimento de Pompeu, desprezava a fortuna de Crasso, e ambos olhavam César com desconfiança. Não era uma parceria, mas uma guerra fria, disfarçada de amizade. Para Crasso, essa aliança era uma faca de 2 gumes. Ela lhe dava poder, mas também o acorrentava a rivais que brilhavam mais aos olhos de Roma. Cada vez que ele entrava no Senado, sentia o peso de sua invisibilidade. Ele era o homem que tornava Roma rica, mas para o povo permanecia uma sombra atrás de gigantes. E nessa sombra, sua fome crescia. Crasso sabia que precisava de mais que riqueza e mais que política. Ele precisava de uma guerra própria, um campo de batalha encharcado com sua vitória, um triunfo que forçaria Roma a cantar seu nome. Roma era voraz por conquistas, mas até mesmo seu apetite tinha limites. O mundo mediterrâneo fora devorado pedaço por pedaço, e homens como Pompeu e César banquetearam-se com a glória dessas campanhas. Crasso, no entanto, ficava com as migalhas. Ele não tinha uma guerra lendária em seu nome, apenas a sombra de sua riqueza. Então, como um sussurro na escuridão, veio a palavra Pártia, um reino rico e indomado, estendendo-se pelo Oriente com uma cavalaria que reluzia como uma tempestade de aço. Conquistar a Pártia não seria uma mera vitória, rivalizaria com o próprio Alexandre. Se Pompeu era o Aquiles de Roma e César seu Odisseu, então Crasso almejava ser seu Alexandre. Conselheiros o advertiram. Senadores zombaram. Até adivinhos murmuraram presságios de desastre. Os partos não eram tribos desorganizadas ou rebeldes dispersos. Era um reino tão orgulhoso e antigo quanto Roma, com arqueiros a cavalo que atacavam como fantasmas. Mas para Crasso, cada aviso soava como zombaria. Não haviam dito o mesmo quando César marchou para a Gália. Não haviam duvidado de Pompeu antes de seus triunfos no Oriente. O que seus rivais tinham, Crasso tomaria para si. Ele via na Pártia não perigo, mas destino. Dizia a si mesmo que esse era seu caminho para a imortalidade, sua chave para um desfile triunfal pelas ruas sagradas de Roma. E, no entanto, sob sua bravata, havia outra verdade. Não se tratava apenas de glória, era sobre inveja. Crasso não suportava a ideia de morrer como o homem mais rico de Roma, lembrado apenas por moedas e não por conquistas. Ele queria estátuas esculpidas em sua honra, soldados entoando seu nome e historiadores tremendo diante de sua ambição. Então ele reuniu legiões não para defender Roma, mas para apostar tudo em um único lance de dados. O Senado protestou, os presságios escureceram, mas Crasso estava surdo. Em sua mente, o Oriente já era seu. O ano era 53 a.C., e as legiões de Marcos Licínios Crassus partiram rumo ao horizonte oriental. Seus estandartes brilhavam contra o sol águias romanas, reluzindo como se quisessem cegar os próprios deuses. Crasso marchava não como servo de Roma, mas como um jogador em busca de fortuna, arrastando consigo 7 legiões,
cerca de 40.000 homens, para uma terra que nenhum deles verdadeiramente compreendia. No início, o ânimo estava elevado. Os homens haviam ouvido histórias sobre a riqueza do Oriente de sedas e especiarias de rios margeados por ouro. Eles seguiam seu comandante com a mesma fé faminta que outrora dedicaram a César e Pompeu. Mas quanto mais marchavam, mais estranho o mundo se tornava. Os ritmos familiares da conquista romana dissolviam-se em vastas planícies, onde as sombras se estendiam infinitamente e o inimigo permanecia invisível. Cada passo para o leste aprofundava o desconforto. Aliados que prometeram orientação hesitavam. Reis locais, outrora considerados leais, sussurravam para ambos os lados. Até mesmo dentro do acampamento, murmúrios se espalhavam de que Crasso fora cegado pela ganância, ignorando presságios sagrados e a desaprovação do Senado. Alguns diziam que os deuses já haviam abandonado a campanha. Mas Crasso seguia em frente. Recuar agora seria entregar aos seus inimigos em Roma a única arma que sempre usaram contra ele, o ridículo. Ele dizia a si mesmo e a seus homens que o triunfo aguardava além do horizonte. Ele era Alexandre renascido, destinado a esculpir novas províncias em solo parto. No entanto, a própria terra parecia conspirar contra ele. Os suprimentos diminuíam, os ventos do deserto cortavam através das armaduras e os batedores partos surgiam à distância como miragens. A infantaria pesada de Roma, forjada para esmagar inimigos de frente, começava a parecer desajeitada contra o silêncio de uma guerra que ainda não podiam ver. Ainda assim, Crasso rejeitava a dúvida. Sua voz era de ferro, sua vontade inquebrantável. Mas, sob o rugido das ordens e o ritmo dos pés em marcha, uma pergunta permanecia. Não dita, teria o homem mais rico de Roma apenas conduzido suas legiões para uma sepultura da qual não poderiam escapar. O deserto se estendia infinitamente, e em seu coração estava Carjae, um nome que logo pingaria sangue. Crasso chegara ao cruzamento do destino, mas o que o aguardava não era glória. Em vez disso, era silêncio. O tipo de silêncio que pesa onde o vento carrega poeira em vez de canções e o horizonte guarda apenas incerteza. Então os partos apareceram. Não em ondas, como os inimigos de Roma antes, mas em sussurros. Primeiro, batedores, depois sombras de cavalaria sempre distantes, sempre observando. As legiões apertaram o aperto em seus escudos. Roma havia enfrentado inúmeros inimigos, mas isso era diferente. Os partos recusavam dar batalha como Roma conhecia. Eles circulavam, desapareciam e retornavam fantasmas a cavalo, sumindo antes que o aço pudesse alcançá-los. Crasso tentava manter a ordem, mas as rachaduras eram evidentes. Seus oficiais discutiam os mapas, se mostravam inúteis nas areias movediças, e as alianças desmoronavam. O rei Artavasdes da Armênia, que outrora prometera apoio a Roma com sua cavalaria, retirara sua ajuda, deixando Crasso exposto. O que começara como uma marcha de conquista, agora balançava à beira do desastre. Em Carrhae, as legiões finalmente pararam, mas não era um refúgio seguro. O próprio solo parecia amaldiçoado, como se os deuses tivessem marcado o lugar para a tragédia. O acampamento romano permanecia inquieto, os soldados sussurrando, sobre presságios de abutres, circulando em números anormais de estandartes que se recusavam a permanecer erguidos contra o vento. Ainda assim, Crasso não cedia. Seu orgulho o acorrentava tão sureli quanto grilhões de ferro. Recuar significaria vergonha perante César e Pompeu, uma vida inteira de zombaria no Senado. Ele se convenceu de que um confronto decisivo restauraria sua honra e gravaria seu nome na história.
Mas a história já havia escolhido. Karhai não era um campo de batalha de triunfo, era uma armadilha, e as mandíbulas da Pártia já estavam se fechando. O amanhecer em Carrhae rompeu com uma clareza cruel. As legiões romanas se alinharam em seus pesados quadrados escudos polidos, lanças eriçadas, prontas para o peso familiar do combate. Eles esperavam ver soldados de infantaria, talvez bigas, ou a carga desesperada de bárbaros. Em vez disso, o horizonte tremeluzia com algo estranho, um exército de cavaleiros reluzindo sob o sol. A cavalaria parta se estendia amplamente, ampla demais, para os blocos de infantaria de Roma conterem. Tambores começaram a soar um ritmo profundo e oco, e o chão do deserto tremia enquanto cascos batiam em uníssono. Então veio o som que assombraria os romanos para sempre, o assobio das flechas. Chuveiros de hastes escureceram o céu caindo como chuva de ferro. Escudos retiniram, homens gritaram, mas quando as legiões avançaram, não havia nada para atingir. Os partos já haviam se afastado, seus cavalos mais rápidos que qualquer perseguição romana. Crasso ordenou que seus homens fechassem as fileiras, ainda mais formando uma muralha de ferro, mas essa muralha tornou-se uma jaula. Os partos circulavam incessantemente, disparando flecha após flecha, sem nunca se cansarem, sem nunca quebrarem a formação. Cada cavaleiro carregava múltiplas aljavas reabastecidas por caravanas de camelos escondidas, logo além da vista. Roma sangrava aos poucos sua força esgotada, não por espadas, mas pela picada paciente do arco. Então a terra tremeu de maneira diferente. De trás das linhas partas vieram os cavaleiros pesados, os catafractos blindados da cabeça aos cascos lanças, brilhando como lanças dos deuses. Eles não avançavam correndo, moviam-se com uma crueldade comedida, empurrando os romanos exaustos ainda mais fundo no desespero. Cada tentativa de contra-ataque desmoronava sob uma tempestade de flechas. Cada avanço dissolvia-se em retirada. As legiões haviam marchado por meio mundo apenas para serem reduzidas a homens aterrorizados em um deserto que não compreendiam. E no centro delas estava Crasso, orgulhoso, porém paralisado, observando seu exército desmoronar, não em uma batalha gloriosa, mas em uma derrota lenta e sufocante. Quando o sol do deserto se pôs o campo de batalha em Carrhae, tornara-se um cemitério do orgulho romano. As outrora poderosas legiões de Crasso eram sombras de si mesmas homens, cambaleando sob o peso da sede, do medo e de flechas intermináveis. Os partos haviam dominado a arte da paciência. Nunca se apressavam, apenas apertavam o cerco como lobos, circulando uma presa ferida. Dentro do acampamento romano, a desesperação fervia. Oficiais discutiam abertamente com seu comandante. Alguns exigiam retirada, outros insistiam em um ataque final. Crasso permanecia em silêncio, seu rosto endurecido, não por estratégia, mas por humilhação. Ele buscara glória para igualar César e Pompeu, mas agora era um general cercado, inseguro, até mesmo do próximo nascer do sol. Então veio uma oferta. Enviados dos partos, se aproximaram seus estandartes balançando ao entardecer. Eles prometeram paz, passagem segura, de volta a Roma, se Crasso apenas encontrasse seu líder, pessoalmente. Para seus homens exaustos e à beira de um motim, isso soava como salvação. Para Crasso cheirava a engano. No entanto, recusar arriscava uma revolta aberta entre suas próprias tropas. Sem uma boa escolha, ele concordou. Assim, sob a fria luz das estrelas, Crasso e um pequeno séquito partiram a cavalo. O ar estava inquietantemente parado. À espera estavam nobres partos em armaduras esplêndidas, seus cavalos cobertos de seda,
e prata. Palavras foram trocadas, mas cada frase parecia uma armadilha se apertando. Vozes se elevaram, temperamentos se acirraram. Um oficial romano jurou ter visto uma mão parta se aproximar demais de uma arma. A negociação tornou-se caótica. Em um instante, os partos avançaram. Crasso foi capturado, seus acompanhantes abatidos ou dispersos. O general romano, que outrora comandara a riqueza do mundo, agora estava acorrentado, arrastado como espólio diante de um rei estrangeiro. As legiões, observando de longe, perceberam a verdade tarde demais. Seu comandante não negociara a paz. Ele caminhara voluntariamente para as garras da traição. Arrastado perante os líderes partos, Marcos Licínios Crassus não mais se assemelhava ao homem mais rico de Roma. Sua armadura estava rasgada, seu corpo coberto de poeira e sangue, e seu rosto, outrora severo e calculista, agora carregava o olhar vazio de um homem que apostara tudo e perdera. Os partos não viam um comandante. Viam um troféu, uma lição, uma chance de humilhar a própria Roma. Ao seu redor, nobres sussurravam e riam, recordando sua ganância sem limites, as minas intermináveis, os mercados de escravos, as terras tomadas no sofrimento de Roma. Crasso perseguira ouro por toda a vida, e agora seus captores conceberam um castigo cruel em sua ironia. Um grande caldeirão de ouro derretido foi trazido brilhando à luz das tochas, como fogo líquido. O calor sozinho queimava o ar e os partos zombavam que, finalmente, Crasso seria alimentado com o que mais desejava. Imobilizado por mãos fortes, ele tentou gritar, mas sua voz foi abafada por risadas. Então, lentamente, o metal líquido foi despejado em sua boca aberta. Ele sibilava e estalava ao encontrar a carne sufocando-o, queimando-o, selando seu fôlego com riqueza derretida. Naquele momento, a sede insaciável por riquezas que guiara sua vida o consumiu completamente. Quando terminou o silêncio, permaneceu. Seu corpo convulsionou, depois ficou imóvel, uma estátua grotesca da ganância, destruída por seu próprio símbolo. Os partos haviam criado não apenas uma execução, mas um teatro de vingança, um aviso a Roma de que a riqueza, sozinha, não podia comandar o destino. E, no entanto, a ironia não terminava aí. Para os partos, era justiça. Para Roma, era humilhação. E para a história, era tragédia um homem destruído, não por seus inimigos, mas pela própria fome que outrora o elevara ao poder. Quando a notícia da morte de Crasso chegou a Roma, a cidade estremeceu. Não era apenas a queda de um homem, era o colapso de um pilar que sustentava o frágil equilíbrio de poder de Roma. O primeiro triunvirato, outrora, uma formidável aliança entre César, Pompeu e Crasso, agora estava destruído. Sem Crasso, não havia mais um amortecedor entre a ambição de César e a desconfiança de Pompeu. A guerra civil não era mais uma possibilidade, era inevitável. Os partos encenaram o fim de Crasso como um teatro e, ao fazê-lo, entregaram a Roma uma humilhação que ela não poderia esquecer. Roma já havia sido derrotada antes, mas raramente com tanto espetáculo. Para os senadores, a ganância de Crasso levou milhares à morte em um deserto distante. Para o povo comum, seu fracasso manchou o orgulho da República. E, no entanto, na crueldade de sua execução, Crasso tornou-se mais que um general fracassado, ele tornou-se um aviso. Sua história é um lembrete de que a riqueza, por mais vasta que seja, não pode comprar sabedoria nem proteger um homem das consequências de suas escolhas. Crasso buscou glória para igualar as vitórias de César e a fama de Pompeu, mas ele julgou mal tanto seu inimigo quanto a si mesmo.
ao perseguir a imortalidade, encontrou infâmia. O ouro derretido que acabou com sua vida ainda queima na memória da história, um símbolo da avareza, punida do orgulho consumido por seu próprio fogo. Roma se ergueria novamente, mas nunca apagaria a mancha de Carrhae, nem a imagem assombrosa de seu cidadão mais rico silenciado pelo próprio tesouro que adorava. E assim Marcus Licinius Crassus permanece imortal, afinal não em triunfo, mas em tragédia. Seu nome persiste como uma parábola sussurrada através do tempo. Aqueles que desejam incessantemente o ouro podem um dia engasgar com ele.